Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um Grandes Temas ao vivo aqui na sua TV Universitária. Por 4 votos a 3, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou, na última sexta-feira, a ação movida pelo PSDB, que pedia a cassação por abuso de poder da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. Os ministros Gilmar Mendes, Admar, Gonzaga Tarcísio Neto e Napoleão Maia votaram contra a cassação, enquanto que o relator Herman Benjamin e os ministros Luiz Fux e Rosa Weber votaram a favor. O resultado do julgamento livrou Temer da perda do atual mandato e Dilma Rousseff da inelegibilidade por 8 anos. O voto de desempate foi do presidente do TSE, Gilmar Mendes. Hoje, o partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o julgamento da chapa Dilma Temer, pedindo ainda que um novo julgamento seja feito. Dessa vez, levando em conta as delações dos ex-executivos da Odebrecht, já que a maioria dos integrantes do TSE aceitou o pedido dos advogados de defesa e retirou do processo as delações. Para debater os acontecimentos mais recentes da situação crítica da política brasileira, contamos com a presença de Homero Costa, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Alan Lacerda, professor do Departamento de Gestão Públicas, também da UFRN, Gustavo Freire Barbosa, advogado e membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, e temos a participação também dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Se você quiser participar, então pode enviar uma mensagem pelo 99193 6032 e postar a sua participação. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito nosso convite. Bom, não falta assunto para debatermos em torno da crise política que vive o país atualmente, e há novos ingredientes a cada dia, a cada semana, para debatermos os futuros ou o horizonte próximo, né, de solução para esses problemas. Tivemos então agora o voto, né, da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, e o voto foi de negação da cassação dessa chapa, ou seja, Temer continua no poder, mas de uma maneira bastante ainda crítica, bastante sem apoio, né, popular, etc. Professor Homero, quais são as perspectivas para a gente entender esse contexto político tão conturbado? Bom, primeiro, boa noite, Sérgio. Prazer estar aqui novamente, Alan e Gustavo. Boa noite também para Edilson e toda essa equipe que ajuda aqui no programa. Sem ela, o programa não existiria. A gente vive hoje uma situação política bastante complicada. Essa decisão recente da votação foi, a meu juízo, uma grande encenação. O relator procurou dar uma certa credibilidade jurídica a algo que já se sabia de antemão que iria acontecer. Ou seja, não sentar essa chapa, né, o voto já adiantado, os 2 indicados por Temer, e o voto de um ministro que já adiantou, né, o seu voto com antecipação. Então, acho que foi uma grande farsa, uma grande encenação, né, e que não resolve a crise política, dá um sobrevida a Temer, quer dizer, um governo sem credibilidade, desmoralizado, né, num Congresso igualmente desmoralizado, e um judiciário que, com essa decisão, também contribui, né, para os seus questionamentos em relação ao judiciário, né. Acho que ruiu um pouco a credibilidade, né, no qual um juiz antecipa juízos, né, um juiz que atua, que no governo Dilma atuava como uma espécie de líder da oposição e que no governo Temer atua como uma espécie de advogado de defesa, mudou completamente. Certamente, se fosse apenas Dilma, ele teria outra postura, né. Hoje ele é interlocutor, né, amigo pessoal do presidente, né, conselheiro. Então, o que esperar de um ministro que tem esse tipo de comportamento e seu histórico, inclusive, no Congresso?
Mas eu acho que, em relação a essa crise, a gente se junta a uma conjugação de uma crise política, né, desse governo impopular, ilegítimo, né, porque foi resultado de um golpe, e de um Congresso conivente, porque foi o Congresso que foi responsável pelo impeachment da presidente Dilma, sem que houvesse, inclusive, né, o crime de responsabilidade, ou seja, tem responsabilidade por essa crise. Então, uma saída não pode ser via esse Congresso, que é um Congresso completamente desmoralizado. Então, essa conjunção, eu acho que a gente pode debater é o seguinte, a gente tem aí a conjugação de duas crises, quais são as alternativas, quais são as possibilidades de saída. Uma reforma política, esse modelo político, partidário, eleitoral está completamente falido, esse presidencialismo de coalizão, da forma como se organiza no Brasil, da mesma forma, né, qualquer governo, para governar, tem que compor maiorias com um Congresso com 28 partidos, que são, imensa maioria, legendas, meras legendas de aluguel, né, que estão lá para negociar, você não tem programa, não tem ideologia, né, você tem negociatas para o apoio. Temer hoje tem 347 deputados na sua base, e sustenta através de quê? Através do que se conhece, das concessões, do jogo, do tomar lá da cá. Você não tem nenhum programa, você não tem nenhuma ideologia por trás disso. Então, o problema é complexo, é como resolver, o que colocar no lugar do que está aí. Com esse Congresso não tem alternativa, né? Esse Congresso não vai conseguir fazer uma reforma política decente, vai ser, se for no máximo, um arremedo de reforma política, e o que vier desse Congresso é retrocesso em vez de avanço, que é o caso específico das reformas trabalhista e previdenciária, né? Então, não dá para esperar nada de bom, nem desse governo e nem desse Congresso. É possível que ele se arraste nessa crise, né, até o fim do mandato, que eu acho difícil, mas é provável, é possível, né, não provável, mas possível. Mas é um governo que já acabou há algum tempo, né? Já não consegue governar efetivamente, a não ser, né, com esses expedientes que se tem hoje no Brasil. Alain, professor do DPP, meu caro, a ideia da crise foi uma crise anunciada, né? A gente já sabia que desde algum tempo, aliás, a palavra crise aparecia cotidianamente no jornal, ela foi um pouco que produzida também, de certo modo, pela mídia, até que se minasse a legitimidade do governo Dilma, né? Uma vez escanteada a presidente Dilma, o que se revelou foi pior, a emenda se revelou pior do que o soneto, né? Como é que você analisa esse contexto? Eu acho assim, primeiro, obrigado pelo convite, agradeço a presença também dos demais debatedores e a audiência. Eu acho que, concordo com o juízo sobre o que aconteceu em relação ao TSE, a decisão era basicamente anunciada. O voto do ministro Benjamin, que foi favorável à cassação, de certa forma foi um voto muito bem feito e aí gerou, eu acho que piorou a percepção em relação às instituições, né, sobretudo ao TSE, e a percepção em relação ao governo, que na verdade já é muito ruim. Mas assim, eu queria até, aproveitando que o Homero já falou de várias coisas, né, eu queria até voltar um pouco e entender como é que talvez pudesse ser de outra forma, e aí compreender por que se agravou o problema. Eu acho que depois do impeachment da presidente Dilma, o governo Temer teria chance de melhorar a sua legitimidade, né? Eu acho que o impeachment, da maneira como aconteceu, gera um problema de legitimidade. Eu já imaginava na época que a crise política não seria resolvida, disse isso em vários locais, mas haveria essa possibilidade se ele tivesse uma composição mais ampla e talvez uma agenda não tão pró-empresariado, ou como a gente às vezes diz na ciência política, não tão à direita, né? Eu acho que o governo deu as costas à sociedade, não procurou formar uma base, inclusive uma base no eleitorado conservador das classes médias brasileiras, né? Não fez essa ampliação. Basicamente ele se apoiou no empresariado e na sua base parlamentar, base essa que já estava apresentando problemas na reforma previdenciária. É importante lembrar que antes da delação da JBS, que desencadeou a crise dentro da crise das últimas semanas, o governo já não tinha os 3/5 para aprovar a reforma previdenciária na Câmara, e ela estava passando por um processo de desidratação, né? Então, a delação da JBS cria uma sensação de piora, mas, na verdade, o problema já estava vindo antes, por conta, diria eu, desse problema de origem que não foi sanado nem no governo interino e nem nos meses seguintes, quando Temer foi efetivado na presidência. O governo dá as costas à sociedade,
se regozija de ser impopular. Emissores de opinião, como o publicitário Nizam Guanais, disseram isso no Planalto, que era bom que ele fosse impopular. Então, o governo criou esses problemas e eu acho que não precisava ser assim. A delação da JBS apenas aguçou essa crise de legitimidade, a meu ver, né? Porque aí a impopularidade se solidifica, gera aí um problema de natureza mais até de falta de credibilidade para coordenar certas reformas. Temer vai se mantendo, primeiro porque ele não renuncia, isso é uma questão pessoal, deve ser respeitado se ele não quer renunciar, mas já vai preso, né? Também há essa incerteza aí jurídica, né? Não sei. E aí nós vemos o problema se aguçando também pela falta da decisão de alguns partidos de realmente abandonar o governo. Aí, sobretudo, o PSDB tem uma postura aí que eu acho que desgastará imensamente a agremiação se continuar isso. É uma postura ambígua que termina sendo um abraço mortal no presidente, né? Então é isso. O meu painel seria primeiro esse, né? A delação da JBS aguçou um problema que já existia, que é um problema de legitimidade que o presidente poderia ter resolvido e não resolveu, né? Que é o de ampliar a sua legitimidade, talvez com um programa mais de centro e tal, mas isso não foi feito. Sequer uma base eleitoral conservadora entre eleitores mais conservadores foi cultivada, poderia ser cultivada, já que o governo supostamente é um governo mais conservador, terminou que ele não cultivou isso, e ele fica aí. A gente tem poucas pesquisas, mas obviamente que a avaliação positiva do governo está na casa de um dígito do eleitorado. Em algumas áreas do interior nordestino deve estar abaixo de 4% ou de 3%. É uma situação muito complicada e a gente pode discutir aí no próximo bloco perspectivas para o futuro, mas eu queria primeiro fazer esse painel do 2016 para cá, porque eu acho que haveria chances de sanar pelo menos parte do problema de legitimidade criado pelo impeachment. Gustavo, pelo jeito assim, o cinismo do governo é testemunhado por isso que acabou de falar o professor Alain. O governo não está nem um pouco interessado e preocupado pela questão da legitimidade, né? Na verdade, ser impopular ou não ser não é um problema. Eles têm um compromisso com um certo setor, determinado setor da sociedade, de implantação de um certo modelo de país, no final das contas. Isso é provado pela série de projetos que ele encaminhou logo após ter assumido, né? Isso só gerou mais perda de legitimidade, mais impopularidade. Como é que você analisa esse contexto, então? Bom, antes de tudo, uma boa noite a todos e todas, né, que neste dia das namoradas e dos namorados se encontram assistindo esse momento interessante, bacana, debate sobre a conjuntura do país, muito importante nós temos nesse momento, né? Professor Alain, professor Sérgio, professor Romero, uma satisfação estar aqui com os senhores. Bem na toada do que o professor Romero colocou, eu me recordei de um episódio histórico bem interessante, não que eu tenha vivido, obviamente, pelos livros, né? Que no Chile, em 1973, era o governo do presidente Salvador Allende. E houve o golpe, o Salvador Allende foi deposto, e ainda quando o cadáver de Allende estava frio, ainda quando o cadáver estava quente, os Chicago Boys, né, os gurus, discípulos de Milton Friedman, implementaram um projeto no Chile, um projeto ultraliberal, de ultraprivatizações, de profundas transformações no Estado chileno. E os próprios ideólogos desse projeto falavam, né, que jamais seria possível executá-lo em condições democráticas. Jamais seria possível. Esse projeto ultraliberal de desestatização, de entregue de todo o equipamento estatal nas mãos do mercado, segundo a linha ideológica dos monetaristas de Chicago, jamais seria possível ser aplicado em condições democráticas. Isso é uma reflexão que o próprio Milton Friedman, o grande guru, faz nesse sentido. E isso me recorda, isso tem uma proximidade muito grande com a situação do governo Temer hoje. Que esse projeto que se encontra hoje sendo aplicado é um projeto que carece de legitimidade exatamente pelo fato de não ter sido chancelado pelas urnas. Não apenas não foi chancelado pelas urnas, como se hoje fosse submetido às urnas, se hoje houvesse uma votação, nenhum candidato ou candidata certamente lograria êxito eleitoral após apresentar como bandeiras de sua campanha as reformas da Previdência
e trabalhista, por exemplo, né? E o interessante é porque é algo meio um tanto quanto que descarado, totalmente descarado. Por exemplo, recentemente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele deu a declaração que a agenda da Câmara é a agenda do mercado. Ele falou isso com todas as palavras, a agenda da Câmara é a agenda do mercado. Se nós vimos quais foram os segmentos que deram apoio logístico e financeiro ao golpe, como o professor Américo colocou, foi exatamente a Fiesp. Houve uma declaração recente que coloca uma participação ativa da JBS. Esses movimentos que deram fundamento, que deram condições de impeachment da presidenta Dilma, estão cobrando a fatura agora. O mais interessante disso é que o editorial recente do Globo, que o próprio editorial é categórico. Nós queremos que o presidente Temer saia porque ele não tem condições políticas de tocar essas reformas. Nós queremos essas reformas. Então, cogitou-se a possibilidade de Henrique Meirelles assumir. O que isso quer dizer? Quais são as entrelinhas disso? De que o mercado simplesmente não quer um preposto. Quer alguém diretamente ligado. Não quer um intermediário. Não quer um intermediário. Quer dar as regras diretamente. Exatamente. Quando cogita a hipótese de Meirelles, que foi administrador, foi diretor de uma administradora ligada à JBS, é o mercado colocando essa nossa agenda, nós estamos vendo obstáculos para a nossa agenda e nós queremos que um representante direto nosso assuma a cadeira, assuma a condução da coisa, considerando principalmente a fragilidade política do presidente Temer em tocar essas reformas. Né? E se nós pegarmos alguns números, professores, por exemplo, da PEC 55, da ex-PEC 55, considerando que ela foi aprovada, são assustadores. Por exemplo, nos próximos 20 anos são 863 bilhões a menos na área da assistência social, que é a área que cuida de pessoas idosas, crianças e adolescentes, que por sua vez no Estatuto da Criança e na Constituição, artigo 227, coloca que deve haver prioridade integral. Aliás, prioridade absoluta e proteção integral, inclusive na destinação privilegiada de recursos públicos. São 743 bilhões a menos na saúde, são 24,5 bilhões a menos por ano na educação. É um projeto que, no momento que você diminui o público, esse vácuo é ocupado pelo privado. Então, é muito preocupante nesse sentido. O caráter estrutural, o redesenho que está sendo feito do grande acordo, do grande pacto civilizatório de 88. De lá para cá, não houve uma mudança tão profunda e drástica nos objetivos programáticos da Constituição. E são mudanças que jamais poderiam ser realizadas em um contexto de normalidade democrática. Teve que vir o golpe. Afinal das contas, né, professor Homero, o golpe foi exatamente para dar esteira, dar vazão a essas reformas, que jamais, mais uma vez, seriam possíveis num ambiente de normalidade, em condições normais de temperatura e pressão democrática. E felizmente não foi um golpe à la Pinochet, porque senão não estaríamos nem aqui vivos. Exatamente. E falando, né? Pelo menos preserva-se, apesar da crise institucional, preserva-se espaços democráticos como esse, que é possível a gente falar. Embora estamos caminhando talvez para um estado de exceção, né, e com consequências ainda imprevisíveis. Mas eu acho que essa... Professor Romero, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Vamos voltar com o desenvolvimento desse argumento que o senhor acabou de iniciar aqui. Vamos fazer um breve intervalo e retornamos daqui a alguns instantes.